Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, o tema do nosso vídeo é acerca da autoanálise. E como vocês sabem, estou lendo o livro Quem Pensa Enriquece. E nesse livro ele aborda a importância de você fazer todos os anos uma autoanálise, uma avaliação sua, uma avaliação própria para saber aonde você está errando, o quanto você evoluiu, se você está estagnado ou se você regrediu. E lendo este capítulo, acabei me deparando com isso e confesso que no início do ano eu já tinha feito essa autoanálise minha e vou mostrar para vocês alguns desses relatos. Só que antes ele dá alguma argumentação e eu circulei algumas perguntas que ele faz para que nós venhamos a fazermos, quando nós formos fazermos uma autoanálise nossa. Primeira coisa ele pergunta: eu alcancei o objetivo que estabeleci para esse ano? Ele fala que é de suma importância nós estabelecermos uma meta para nós batermos a cada ano. Por exemplo, esse ano eu vou ler 2 livros por semana. Esse ano eu vou ler 1 livro por mês. Esse ano eu vou começar aquele meu projeto de ir na academia 2 dias por semana. E aí, quando chegar no final do ano, você vai anotar e você vai fazer uma autorreflexão para saber se de fato você cumpriu tudo aquilo que você falou, que você colocou na sua agenda ou não. E eu particularmente eu digo que o Micael do início do ano para o Micael desse final de ano é totalmente diferente. Como pessoa, eu mudei muito porque eu tomei algumas estratégias e uma das estratégias que eu tomei que foi até muito radical. No início do ano eu falei, eu vou passar em torno de 4 a 5 meses sem aparecer, por exemplo, na minha comunidade, porque eu quero reformular toda a minha visão, eu quero reformular toda as decepções que eu causei ou que eu tive com as pessoas. Eu quero colocar uma barreira nisso, eu quero ressignificar tudo isso e quando eu me encontrar com cada pessoa, é como se fosse que nada estivesse acontecido. Então eu planejei fazer isso e automaticamente eu consegui ressignificar tudo isso. E a partir desse momento que eu fiz isso, passei um tempo sem aparecer, comecei a ressignificar, entender que as pessoas estão preocupadas em viver a sua vida, em cada um fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém. E comecei a reformular e a entender e passei a depender menos emocionalmente das pessoas. Eu comecei a mapear tudo isso. E uma das técnicas que eu utilizei, que me ajudou demais, foi no início do ano fazer o curso do Augusto Cury. É um curso que ele oferece, um curso chamado Gestão da Emoção. E nesse livro ele traz a técnica da roda da vida. E essa foi a minha roda da vida do início do ano. Estava bem desequilibrada emocionalmente. Um dos pilares principais que eu estava mais defeituoso era a impaciência e a dificuldade para lidar com frustrações. Estava nos índices 8, ou seja, eu estava bem alterado. A outra que estava no nível bastante descontrolado era o descontrole emocional, ou seja, eu estava bem descontrolado. Isso no início do ano, tá? Outra coisa, a ansiedade, estava muito ansioso, no quesito de sem saber o que fazer, ansioso pelo futuro, para querer conquistar logo alguma coisa, entendeu? E isso acarreta uma série de problemas na sua vida. Outra coisa, sofrimento por antecipação. Então, nessa roda da vida, você faz uma autoanálise sua. Claro que existem vários pontos a serem elaborados porque não foi feito por um profissional. Porque se tivesse sido por um profissional, talvez esses números seriam muito maiores, muito mais alarmantes. Mas foi feita por mim de uma maneira honesta e sincera, dentro da minha limitação. E isso foi um resultado do início do ano. E a partir daí eu comecei a estudar com Augusto Cury, lendo seus livros, reformulando a minha visão de mundo. E quando foi aproximadamente uns 3 meses depois, foi daí que eu comecei a perceber os resultados. Chegou nesse número aqui, ó, reduziu drasticamente.
E aí ele começou a me fazer perguntas, né, através do curso. Por exemplo, como que está o seu nível de ansiedade? Ele acabou reduzindo de 8 para 3, foi gigante, porque eu tinha muita perspectiva de retorno, perspectiva de carência, né, atenção, ou seja, achava que as pessoas deviam alguma coisa para mim, achava que as pessoas tinham a obrigação de querer me ter por perto. Então, quando eu acabei ressignificando isso, quando eu acabei entendendo que cada um é responsável pelos seus atos, cada um tem que cuidar da sua vida, essa chave girou na minha mente. Outra coisa, minha dificuldade para lidar com frustrações, ou seja, qualquer coisa me irritava, ficava estressado, nervoso. Ele ensina várias técnicas que você pode adquirir para que você consiga ter esse autocontrole. Então isso me ajudou drasticamente. Timidez em excesso, eu comecei a confrontar essa questão de timidez em excesso, lendo o livro de como lidar com as pessoas, de como chegar, de como elogiar, de como ser o primeiro a sorrir, a encarar uma pessoa, entendeu? De cumprimentar. Cara, isso é surreal, ajuda demais. Ou seja, um curso que às vezes você paga 100, 200, 300 reais, você tem chaves que muda a tua vida. Outro tema, hipersensibilidade emocional. Eu nunca fui muito disso, então estava no índice equilibrado, estava em 4, acabou caindo para 3, ficou bem tranquilo. Descontrole emocional de 8 caiu para 3. Então, como eu passei a ler bastante livro que trata a respeito disso, principalmente a Bíblia, aplicando técnicas de oração, e confesso que esse ano eu fui bem bitoladão assim no início do ano para conseguir mudar essas coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive assistindo um dos vídeos que Pablo Marçal fez, ele falou, a intensidade distorce o tempo. O que isso quer dizer? Se você quer aprender conteúdo de 10 anos em um ano, você vai ter que dedicar as mesmas horas que você dedicaria há 10 anos, você vai ter que ampliar elas para um ano. Ou seja, você faz um cálculo, você fala, por exemplo, se eu levaria para aprender um conteúdo, estudando 1 hora por dia, 3 vezes por semana, eu levaria 10 anos, se eu aumentar essa dose para 4, 5, 6 horas por dia, todos os dias da semana, eu vou conseguir aprender esse conteúdo dentro de um ano. E uma das coisas que ajuda muito você a fazer isso é você praticar, por exemplo, para quem é cristão e gosta de orar, você praticar a oração, porque ela causa uma série de benefícios no teu corpo. Se você atinge, por exemplo, um nível de oração e você entra em concentração total, tem estudos que mostram que tanto a oração quanto a meditação, se você passa pelo menos em torno de 30 ou 1 hora, 30 minutos ou 1 hora você concentrado, é o que vale a você dormir 8 horas. Tem alguns estudos que falam a respeito disso. Mas fato é, tem que testar para ver. No meu caso, eu testei e funciona muito bem, beleza? Como eu mudei de turno no trabalho, e por enquanto ainda estou CLT, acabou que eu trabalhava no segundo turno e eu conseguia fazer esse tipo de exercício. Então a oração ela te ajuda a memorizar mais rápido, a ter uma tomada de escolha muito mais efetiva, você consegue gravar muito mais as coisas, então a produtividade ela aumenta muito, então você se mantém muito motivado. Então, junto com isso, lendo a respeito desses cursos, dessas ferramentas, aplicando junto da palavra, lendo o livro que trata a respeito de emoção, buscando expandir a mente para dar uma nova visão de mundo, você consegue mudar drasticamente dentro de um ano. Então, eu aconselho, para quem quer fazer o famoso modo caverna, cara, se aplica na palavra, aplica técnicas de oração, ou para quem não é cristão, técnicas de meditação, que também tem o mesmo resultado, só vai mudar um ou outro foco ali. Paralelo a isso, fazendo esse curso aqui, lendo os outros livros, quando agora eu volto para esse planejamento, ele tem algumas outras perguntas que eu também circulei, que é de extrema importância, que nós podemos aplicar. Como nós já estamos no mês de outubro, já entrando no final de ano, quando for em dezembro, nós vamos começar a planejar a nossa autoanálise para saber o quanto que nós evoluímos nesse ano, se nós evoluímos, se nós regredimos, se nós ficamos estagnados, para que nós venhamos a tomar e iniciar um próximo ano de maneira assertiva. Outra pergunta que ele faz, eu melhorei minha personalidade de alguma maneira, de alguma forma? Eu acabei dissipando minha energia ou meu tempo por falta de concentração e esforço? E com certeza, esse ano eu acredito que, de fato,
eu impactei a vida de algumas pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Esse ano, com certeza, acabei ferindo algumas pessoas, acabei machucando algumas pessoas, acabei despertando tanto alegria quanto tristeza em algumas pessoas. Só que isso é um fato. Quando eu paro para refletir a respeito, as que eu enxergo, porque tem umas que eu não consegui enxergar, obviamente. E por isso que eu sempre digo, e sou fã das pessoas que mantêm esse canal de comunicação aberta. Eu sempre digo, cara, se eu te fiz algum mal e não sei, me avisa, porque pode ter certeza que eu vou mudar. Se tem uma coisa que eu tenho prazer é de aprender. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o Micael de hoje, ele será diferente do Micael de amanhã. Você nunca vai me ver estagnado como um ser humano. Eu vou estar sempre em crescimento, no quesito de que procurando ser um ser humano melhor, procurando ser um filho melhor, procurando ser um homem melhor, procurando ser um servo melhor. Então, eu sempre tenho na minha mente que eu preciso mudar a cada dia. Então, obviamente, eu posso ter entrado, e com certeza entrei na vida de algumas pessoas, posso ter causado algum dano de alguma maneira emocional, sei lá, algo desse tipo. Às vezes as pessoas nunca falaram para mim, mas eu tenho que ter essa consciência. Do contrário também é verdadeiro. Eu entrei na vida de algumas pessoas, levei algumas alegrias, levei algumas felicidades, deixei alguns momentos marcantes. Assim como pessoas entrou na minha vida e deixou um marco, tanto positivo quanto negativamente. Agora cabe a mim a querer, todas as vezes que acertar e errar, fazer uma autoanálise e se perguntar, o que eu fiz? Eu fiz certo? Eu fiz errado? Eu agi de maneira equivocada? O que eu preciso fazer para não errar de novo com aquela pessoa? Será que aquela pessoa ela vai me perdoar? Será que eu perdoo aquela pessoa? Então você fazer essa autoanálise, você fazer toda essa gestão de onde você errou, de onde você está errando, aonde você quer chegar, o que os teus hábitos, aonde eles estão te levando, e você criar um planejamento, tanto onde você quer chegar espiritualmente, quanto materialmente, quanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto no quesito conjugal, família. Então tudo isso é importante. A ideia desse meu vídeo é mostrar para vocês que sim, se você nunca leu um livro que trata a respeito de emoção, eu lhe recomendo, leia, e principalmente livro do Augusto Cury. São livros que transformam a nossa mente, a nossa personalidade, de fato, dando ferramentas para quem é ansioso, para quem é depressivo, para quem muitas vezes fica procrastinando, para quem não tem uma perspectiva de futuro. Esses livros deles transformam. E principalmente, se puder fazer o curso, faça, porque tem ferramentas poderosíssimas que vai transformar a tua visão de mundo, beleza? Então, com esse vídeo, espero ter dado uma ideia para vocês da famosa autoanálise. Chegando no final do ano, começa a se preparar, cria um planejamento. O que você quer conquistar para o próximo ano? Aonde você quer chegar? Quais são as certificações? Quais são as conquistas que você quer obter? O que você vai fazer para obter cada um desses objetivos? E o ano está acabando, mas eu ainda não conquistei tudo que eu queria conquistar. Boa parte do que eu me propus a fazer, eu cumpri. Meta de livro, o que investir, tempo que eu iria dedicar, e mesmo assim eu ainda sinto que eu faltei dedicar tempo suficiente e esforço, porque eu notei que mudando de horário no serviço, você perde a sua capacidade muitas das vezes de uma disciplina ou de um foco maior nas coisas. Então eu tenho que resolver isso aí, já estou resolvendo, entende? Então, mas mesmo assim ainda falta basicamente 3 meses para acabar o ano e estou na conquista de mais algumas coisas que será importante para mim. Então, você ter um planejamento aonde você quer chegar é de suma importância, porque isso te mantém vivo, te mantém motivado. E você só passa de fato a viver quando você tem um objetivo. Você sabe para onde você quer ir. Se você não sabe qual caminho você quer seguir, qualquer caminho serve. E essa questão do qualquer caminho serve, você acaba se tornando uma massa de manobra. Porque cada um tem o poder de chegar na tua vida e te dar sugestões, e você vai para um lado e para o outro, andando igual piolho pela cabeça dos outros. Beleza, meu querido? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.
Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, agradeço de coração, deixe sugestões de tema de vídeo nos comentários ou me chame lá no meu Instagram, Micael_Silva Oficial. Beleza? Deus abençoe e tamo junto, vasos!